Gente, ó, não só Trotsky foi apagado das fotos, tá? E dos registros da história russa. Todas as pessoas que concordavam com Trotsky, que defendiam Trotsky, que pensavam como Trotsky, que defendiam a Revolução Permanente, todas as pessoas, elas foram simplesmente, ó, apagadas das imagens, tá bom? Qual foi o destino de Trotsky? Primeiramente, gente, ele foi destituído do cargo que ele ocupava, lembrando aí que ele era responsável pelo Exército Vermelho. Depois ele foi expulso do Partido Comunista Russo, foi exilado, tá? Conseguiu aí, ó, foi para o México e tal. No México ele chegou até a se envolver com Frida Kahlo, tá? Teve um romance aí com Frida Kahlo e foi assassinado nos anos de 1940. Tudo indica que ele foi assassinado a mando de Stalin. Stalin, então, passou a governar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS, tá? E aí, gente, Stalin, ele promoveu um governo totalmente totalitário. Totalitário. O que é que significa isso? Que ele tinha total controle sobre tudo, todas as esferas da vida pública, tá? Então, a primeira coisa que ele fez foi abolir a ANEP, que Lenin havia implantado. E, em substituição à ANEP, ele implantou os planos quinquenais. Pelos planos quinquenais, ele visava desenvolver a União Soviética de tal modo que ela chegasse a ser uma potência, tá certo? Isso significa que, ao invés de investir em bens de consumo, as indústrias, o Estado estava investindo na chamada indústria pesada. Indústria pesada, mecanização da agricultura, tá certo? Mesmo que isso significasse aí a morte de parte da população, já que o Estado não estava investindo em bens de consumo, certo? Contudo, ele também desenvolveu o ensino obrigatório e gratuito. Durante esse período, gente, lá na União Soviética, era permitido que você trabalhasse onde você quisesse. Inclusive, mulheres conseguiram aí trabalhar, atuar em várias funções de acordo com o que se identificavam, tá bom? Então, Stalin também mandou construir uma série de alojamentos e casas, então não havia ninguém na rua. Então tem muita gente que gosta aí do governo de Stalin, tá bom? Ele conseguiu alcançar uma popularidade muito forte no território soviético, tendo em vista as suas medidas que beneficiaram aí, né, parte da população por meio da educação, habitações, enfim. Mas não devemos esquecer que o foco dos planos quinquenais era a economia, tá? Então, boa parte dos recursos que o Estado conseguia era destinado a alimentar aí as indústrias, tanto é que ele vai conseguir transformar a União Soviética numa potência, tá? Outra coisa, aquela prática, certo? De afastar da sociedade todas as pessoas que discordavam do governo foi mantida e intensificada durante o governo de Estado. Então, muitas pessoas foram presas, torturadas, condenadas à morte, certo? E tem chamado também o Holodomor na Ucrânia, que muita gente esquece. O Holodomor é a chamada morte pela fome. Por quê? Foi estabelecida uma cota que os camponeses deveriam entregar para o Estado, certo? Só que os ucranianos decidiram que eles descumpriram essa cota, desobedeceram. E aí os agentes da NKVD passaram então a invadir as casas, gente, e eles tomaram à força todos os gêneros alimentícios dos ucranianos. Resultado, eles morreram de fome. Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas tenham morrido de fome na Ucrânia, certo? Aqui vocês podem ver um resumo dos planos quinquenais, tá bom? Certo? Alguns pontos principais. E aqui vocês podem observar, olha, quanto era investido na indústria pesada, em habitações, setor de transporte, tá? Vejam que boa parte dos recursos eram destinados à indústria pesada. Por isso que durante a Segunda Guerra, a União Soviética vai conseguir aí derrotar o famoso nazista, o Hitler, né? E vocês podem observar, Stalin também investia muito em propaganda, tá? Podem observar que ele está bem maior do que as outras pessoas. Isso era
para mostrar que ele era poderoso, tá? Que as pessoas poderiam confiar nele, que ele iria fazer o melhor pela União Soviética. E deu certo, viu? Para muita gente, ele é considerado um herói. Tá? Aqui vocês podem ver mulheres trabalhando. Postas soviéticas exaltando a educação. Tá? E é isso. Excelente estudo, gente.